Eu vou colocar a pauta para vocês da aula de hoje. Lembrando que os alunos, eu quero que todos tenham já colocado a capa do caderno, tá? Do primeiro bimestre. Não se esqueçam de colocar. Colhem, recortem, colhem. Quem não fez isso, já começa a fazer isso, para não deixar para depois. Perder a folha, amassar, pode ir. Não é. O conteúdo do início do bimestre é o verbete. Para os alunos online, eu já estou falando o que seria isso. Né? No decorrer da leitura do material, vocês vão perceber que é o mundo que a gente possa imaginar. E ele ocorreu também uma transição por conta da tecnologia, assim como a nossa aula, né? O que era o presencial estritamente quadro, hoje não. Hoje a gente já utiliza mais recursos para poder atender a necessidade de cada aluno. O verbete, ele aparecia nas Barças. Era sinônimo de ostentação. Ostentação, na época, não era o iPhone como é hoje. Ostentação era a Barça. Tá? Então, vai ter material que vai falar especificamente sobre isso, que vai ser na proposta de redação, da proposta no livro de produção de texto. Para vocês. Tá? E, na sequência, depois que a gente trabalhar isso, nós vamos falar sobre os termos da oração. Vamos entrar na parte de análise sintática, que é a parte gramatical. Então, a parte textual. A parte textual é o verbete enciclopédico e a parte gramatical é os termos da oração. Então, no 8º ano, vocês vão estudar análise sintática, vão estudar a sintaxe, até terminar o ano letivo, tá? E não se iludam que o 9º ano também é o conteúdo, porque existe uma sequência didática, né? Então, por isso que é tão importante o pré-requisito, é tão importante conhecer a morfologia para entender a sintaxe. Uma coisa depende da outra. Para se entender a sintaxe, a estrutura a estrutura sintática, o sintagma, é importante conhecer a morfologia. Substantivo, verbo, pronome, numeral, artigo, ok? Então, eu coloquei a pauta para vocês copiarem. Se vocês não quiserem copiar tal qual que está no PowerPoint que eu coloquei aqui disponível para vocês, é só o combinado eu já falei para vocês, como que vai ser. O capítulo é o verbete. Então, é a explicação do conteúdo verbete enciclopédico. A proposta é a resolução das questões, página 3 a 10 e as questões 1 a 17. Dando tempo, a gente corrige hoje. Não dando, próxima aula, corrigir exercício. Corrigir exercício da aula e corrigir da tarefa. Sim. Outra coisa. Os alunos online enviam para mim via WhatsApp, enviam a foto das atividades feitas e coloquem o nome, até para eu poder identificar quem é quem, né? E os alunos presenciais eu vou
olhar o material de vocês, mas eu não vou vistar, tá? Até segunda ordem eu não vou vistar, eu vou só passar os olhos. Eu olho aí, fez, tá? Eu acho que isso daí também cabe muito a consciência de cada um, né? A gente não pode ficar tendo muito contato. Esse período de pandemia, o contato é o problema. Então, não dá para ficar pegando o material de vocês, aluno se aproximando da mesa. Quanto mais distante, levanta a mão, a gente dá um jeito, né? Mas para evitar essas situações. Então, aí eu vou olhar o material de vocês aqui da sala e o presente e o online, eu vou olhar via WhatsApp. Caso tenham dúvida, tanto o presencial quanto o online, perguntem, podem perguntar, tá? Caso tenham dúvida de alguma questão. Até porque eu sei que o conteúdo não é fácil, bem que no primeiro bimestre, primeiro e segundo é de boa. Terceiro é mais difícil. E quarto. Então, eu tenho a consciência de que eu preciso ajudar vocês. Né? É a minha função. Eu acho que eu não coloquei aqui no negócio. Os alunos online, todos já conseguiram copiar o que eu falei? Não precisa copiar tudo, não, que nem eu falei, né? Coloquem o número das questões e a página. Conseguiram copiar? Sim ou não? Sim? Sim. Tá, ó. Vocês precisam falar para mim, professora, tá? Pode abrir o áudio e falar para mim qualquer coisa, tá? Porque eu fico assim, sem meio que retorno de vocês, tá? Então, perguntem para mim qualquer dúvida, ou se eu estiver explicando muito rápido, professora volta, não entendi tal coisa. Eu acho que a senhora tem o mesmo fone que eu. Oi? Eu acho que a senhora tem o mesmo fone que eu. Ah, de gamer, que nem eles falaram aqui para mim. Não, isso aqui é um fone, isso aqui é um fone bem simples, na verdade. Eles falaram para mim gamer. Eu, como não entendo nada, não uso nem aquele do celular normal. Primeira coisa que some quando eu troco, entendeu? Eu não gosto de usar fone. É uma sessão de tortura usar isso aqui para mim. E ainda associação, isso e máscara, só Jesus na causa. Ah, professora, é que eu já tô acostumado a usar fone, porque eu tenho esse computador há um tempão. Então tá. Então não é Então, todos problema. terminaram aqui, né? Eu vou colocar para vocês, só como uma forma ilustrativa, o, o material. Então, podem abrir o material de vocês na página 2. Na página 2 tem a introdução do capítulo 1. A introdução do capítulo 1, verbete enciclopédico e o acesso ao conhecimento. O verbete enciclopédico, ele é um acesso ao conhecimento. Por isso que teve essa palavra como título, né, do capítulo, introdução do capítulo. Porque é uma forma de acesso ao conhecimento. Você conhecer as palavras, você conhecer o significado das coisas, né? Então, eu sou uma esperteza ambulante. Só um pouquinho, tá?
Eu estou... Só um pouquinho, tá? Pode. Aqui nós temos o verbete enciclopédico e o acesso ao conhecimento. Aí tem o quadrinho, o quadro de Calvo. Haroldo, era para você me ensinar a ser um tigre. Nós passamos a manhã inteira sentados nesta árvore idiota e você não me ensinou a caçar nada. Não dá para ensinar instinto. Bem, se é assim, eu vou pesquisar na enciclopédia em tigre. Então vamos aproveitar e fazer uns sanduíches, que tal? Você é a vergonha da espécie. Isso é o que você é. Então, aqui ele fala que vai procurar na enciclopédia, né, em tigre. O que significa tigre, né? Qual que é a função do tigre? O que o tigre precisa fazer? Porque ele falou que ele não ensinou a caçar. O que o tigre, qual que é o que o tigre tem que fazer, né? Então, aqui é só para ilustrar mesmo. Na página 3, tem os objetivos de estudar a enciclopédia. Então, quais são os objetivos? Ler e interpretar verbetes enciclopédicos, apresentando sua finalidade. Por quê? Porque todo texto tem uma finalidade. Não existe texto sem finalidade alguma. Quer seja informar, quer seja entreter, quer seja opinar, existe uma finalidade. Tudo existe uma finalidade, tá? Identificar aí não vai entrar nesse item, eu não vou falar de aposto, que é o termo acessório, que é da próxima aula. Ainda na página 3, deixa eu interromper aqui. Na página 3, tem o que significa o item verbete. Diz o seguinte: tipo de verbete. O verbete é um gênero textual que pode ser encontrado em dicionários, glossários, enciclopédias. É um texto impessoal, geralmente escrito em linguagem mais formal. Nos dicionários, apresenta o maior número possível de significados de uma palavra e exemplos de seu uso em vários contextos. Nos glossários, em geral, os verbetes são resumidos, apresentando significados em uma palavra em determinado contexto de uso. Nas enciclopédias, pode conter informações variadas e importantes sobre o assunto, ou uma personalidade, por exemplo. Então, aqui, o que está falando no verbete? A enciclopédia, eu dei exemplo para vocês sobre a Barça. A Barça, antigamente, era sinônimo de ostentação, que eu disse aqui. O tipo de ostentação, hoje, é um iPhone. Nem sei se é o iPhone, mas deve ser. Para mim, é. E na época, a Barça, antes da internet, vamos pensar na geração anterior à internet, era a Barça. Porque era um material super caro. Não era qualquer pessoa que tinha acesso àquele material e ter dentro de casa.
Com o avanço da informática, da tecnologia, o Google substitui. Porque o Google você digita qualquer coisa lá, qualquer palavra, e aparecem significados de qualquer palavra que você busque, né? E em específico a Wikipédia, que seria a enciclopédia, porque a Wikipédia ela aborda qualquer coisa. Você vai lá procurar um artista, uma personalidade, um jogador de futebol, vai estar lá toda a história dele. Claro que não é uma fonte tão confiável, porque qualquer pessoa pode editar. Qualquer pessoa pode fazer lá uma Wikipédia da vida, tá? Então, seria a Wikipédia. Quando fala em glossário, na hora que eu estava lendo, me remeteu o quê? Quando vocês pegam textos, qualquer tipo de texto, em inglês, inclusive, não tem o vocabulário lá? Em alguns textos, não tem o significado de algumas palavras que não são tão comuns ao uso de vocês e tem lá a significação? É uma forma de verbete. E o dicionário, que é o mais comum. E tem aquela ordem. No 7º ano, foi estudado esse item. É mais, tipo assim, foi uma introdução do conteúdo, verbete. Mas vocês estudaram no 7º ano. Então, no dicionário, vocês sabem como que funciona a pesquisa, que é de A a Z. E as palavras de acordo com essa ordem também. Tipo assim, a palavra abacaxi, dá exemplo, abacaxi, ela vai aparecer antes de outras palavras, da letra A, de algumas palavras. De amora. Amora vai aparecer bem depois, porque a sequência é a letra M. E M está bem depois da letra B. Então, eu falo dessa questão de ordem, né? Porque vocês eu não digo, mas eu já dei aula em escolas que o aluno tinha dificuldade de pesquisar no dicionário, de saber que existe essa ordem, inclusive os verbos. Que o verbo, ele no dicionário, ele não aparece conjugado, ele aparece no infinitivo. Então, existe essa dificuldade, principalmente os mais novos, né? Os mais crianças, vamos dizer. Então, seria esse tipo de verbete. Qual que é a intenção comunicativa de um verbete de enciclopédia? É ampliar o conhecimento. É a partir dessa leitura de verbete que se amplia o conhecimento diante de determinadas palavras. Oi, espera um pouquinho. Outra coisa que aparece também, quando a gente procura as palavras, aparece se a palavra é um substantivo, se ela é um adjetivo, se ela é um verbo. Antes do significado da palavra, aparece essa definição morfológica. No dicionário, a gente até encontra separação da sílaba daquela palavra. Aparece a separação da sílaba, aparece a classificação morfológica, se é substantivo, verbo, conjunção, preposição, sei lá, e depois a significação, tanto no sentido figurado quanto no sentido real, que é a conotação e a denotação. Às vezes aparecem até com aplicação na frase, né? Então, é nesse contexto que se aparece o verbete. Então, a partir disso, como é um conteúdo que não tem um nível de dificuldade muito grande, eu já expliquei, caso vocês vão responder as questões que eu propus como exercício e, na sequência, eu vou corrigir. Podem começar. À medida que vocês tiverem dúvida, só perguntar. Ok? Podem começar. Pode. Preparar minha aula de...
Foi. Tem que ficar na marcação aqui. Porque se você ficar aqui. No meio. Só você dá um jeito. Coloca, então. Pergunta ali. Vai ali e pergunta para a Kézia se pode. Sim. Pode ou não? Não pode, esse é o problema. Não dá para ligar isso aqui. Professora, eu não entendo eu não entendo por que só pode ir assim, 30% dos alunos. Não faz sentido. Tá todo mundo de máscara. Tá todo mundo ali. Ninguém vai ficar pegando no outro. Ninguém vai ficar ali. Ô, dá a mão aí, ó. Bate aqui. Não vai ficar assim. A gente não é idiota. Mais ou menos. Tem pessoas, tipo assim. Que existem situações e situações, né? Tem pessoas que são mais conscientes, eu falo isso não só de vocês, alunos, eu falo dos adultos. Tem pessoas que não são conscientes. Uma professora, eu tenho certeza que ninguém aqui da sala são esses idiotas, sim, professora. Tenho certeza. Pelo menos do sétimo, do oitavo, do nono, deveria deixar mais. Deixa eu fazer eu preciso fazer uma coisa aqui rapidinho, que eu esqueci. Eu preciso fazer a chamada. O Fundamental 2 não é idiota, pelo que eu acho. Eu preciso fazer a chamada. Daí eu vou falar o nome e vocês falam para mim presente, tá? Amanda. Ana Gabriela. Ana Carolina. Ana Lisa. Catarina. Diogo.
Gabriel. Rurik? Hã? Presente. Isabela. A Isabela está online? Ah, tá, ela é presencial. Isabelle, online. Júlia. Júlia, quem quer? A Barreto parece que não tá agora. Não, tá ali. Presente. Não, Ela falou está. presente. Bem baixinho ela Falou? falou. É, ela falou presente, bem baixinho, só que falou. Ó, tem aluno que não está com a câmera ligada, hein? É para abrir. Deixa eu falar aqui. Leonardo. A professora Leonardo falou que já volta. Oi? Leonardo falou que já volta. Tá. Letícia. Lucas. Lucas Alves, né? Luiz Henrique. Maria Clara. Mariana. Presente. Murilo. Presente, professora. Nicole. Quem que é Nicole? Qual é o seu nome? Você é irmã da Giovana? Hã? Prima? Nossa, parece com ela. Parece, hein? Rafaela. Ela foi minha aluna. Dando hora. Vamos ver a distância aí. Vai. Verbete é a palavra. A busca que você faz daquela palavra. É o verbete. Entendeu? Verbete é a palavra. Você vai procurar a palavra amor. É um verbete. Tá? Isso é um verbete. Você não tem o quê? Ele quebra, hein? Eu não tenho. Só um pouquinho. Empréstimo. Um deles, eu vou material, esqueça lá. Lá você tem a reserva lá. Você não
Professora, eu vou no banheiro e já volto, tá? Professora, é pra ir fazendo as páginas da apostila? Oi? É pra ir fazendo as páginas da apostila? Sim, conforme a pauta que eu passei. Tá Das bom, páginas 3, da página 3 a 10. tá.
Só um pouquinho, eu vou atender os alunos aqui, aí eu já volto, tá? Eu vou avisar as agendas deles. Any poggers in the chat? Todos já terminaram? Como que estão? Eu tô na 10, fazendo a 16. Pode falar novamente que estavam
desconectada com o som. Eu estou na 10 fazendo 16. Tá, beleza. Tem mais? Eu tô na página 9. Tô terminando a página 9. Beleza. Quando for 10h50, eu vou começar a corrigir, ok? Quem terminou, quem terminar, pode fazer a tarefa, tá? Quanto menos coisa deixar, melhor. Professora, Até 10h50. Oi. a 17, professora, ela é para fazer a 17 da página 10. Se você conseguir fazer, faz. Senão, aí eu explico para vocês como que funciona. Ah, professora, eu tô com preguiça, vou esperar a senhora explicar. Preguiça.
Daqui 3 minutos eu começo a correção, ok? Professora, Oi. já que a senhora é professora de língua portuguesa, então eu queria saber se a senhora sabe o significado de uma palavra assim, ó. Defenestração. Defenestração. A senhora sabe o que Deixa... significa? Eu sei o que significa, não? Ah, Significa é o ato de jogar alguém pela janela. eita, pra que isso? É sério mesmo. Se a senhora pesquisar aí agora, vai ser isso daí. É defenestração. De acordo com o texto, defenestrar é o ato de atirar ou arremessar algo ou alguém pela janela. Mas você estava pesquisando essa palavra por quê? Porque eu lembrei, porque eu vi num vídeo, daí eu lembrei. É que tem umas palavras que nós pouco utilizamos. Tipo essa, né? Porque Tipo essa. É igual porque ninguém falar. usa. É igual falar a palavra esdrúxula. Sabe o que Eu é? defenestrei Sabe o que é alguém pela esdrúxula? janela, hein? Hoje eu defenestrei alguém, hein? Esdrúxula é esquisito, estranho. A própria palavra é esquisita mesmo, né? Ela é estranha, esdrúxula. A proparoxítona é uma esdrúxula. A proparoxítona não é tão comum, o que tem mais é paroxítona. Pronto, vou começar. Acompanhe a correção a partir da página 3, questão 1. As questões que vocês não conseguiram concluir, aí vocês terminem, tá? E as que eu não consegui corrigir hoje, fica para a próxima aula. Professora, eu Oi, pode posso falar. mandar as minhas respostas pelo celular? Pode. Tá bom. Aqui nós temos. Vocês estão vendo, né? O positivo aqui, o aplicativo. Sim. Tá. Então, na verdade, aqui do positivo 1 para eles, né, para vocês, o próprio material já auxilia. É que é mais para minha leitura mesmo. Aqui nós temos o texto o quadro, né, que foi a introdução do capítulo. Alguém sabe dizer para mim que tipo de obra é essa? É um quadrinho. Segundo o texto, com que objetivo ele consultará essa enciclopédia? É no texto. Está bem aí nas perguntas aí. Ele vai consultar essa não consigo falar. Ele vai consultar essa enciclopédia com o objetivo de entender como o tigre funciona e como ser um tigre. Como ser um tigre, Tigre. Como ser aí, um tigre e como que ele funciona. É quase uma enciclopédia, é quase um trava-língua. Pô, nas férias a gente esqueceu como é que fala, professor. Esqueci como é que fala as coisas. E aqui nós temos. Lucas, seu áudio tá muito ruim, cara. Não dá não.
Aqui nós temos o fato de tanto o texto que compõe um dicionário como os que compõem uma enciclopédia serem denominados verbetes, indica que há pontos em comum entre esses dois gêneros. Anteriormente, você estudou sobre verbete de dicionário. Complete as lacunas do texto para relembrar algumas características desse gênero. O verbete de dicionário foi estudado no 7º ano, tá? Então, por isso que foi a que falou anteriormente. É o conteúdo do 7º ano, se não me engano, no 4º trimestre. Então, aqui tem, o verbete de dicionário é um texto, ele é objetivo ou subjetivo? Objetivo, correto. Ele, sempre esse texto ele vai ter esse como objetivo, tá? Ele tem uma... Subjetivo é quando fala, tipo assim, um poema é subjetivo, porque fala do eu. Agora, o objetivo não, fala sobre outra coisa, sobre qualquer coisa. Então, ele é mais objetivo. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. O jornal, ele é objetivo, porque ele relata a notícia conforme acontece, né? Não vou falar todos os tipos de jornal, porque tem um jornal que é sensacionalista. Aí já é outra história, tá? O poema, ele é objetivo. Não, subjetivo. O poema é subjetivo, tá? Porque fala do eu, do eu li. Que tem por finalidade divertir, informar ou persuadir o leitor? Informar. Informar, correto. O leitor sobre o significado de uma palavra. Eles são organizados segundo a ordem alfabética. Ordem alfabética e contém subdivisões. Objetivo. A ordem é objetivo, informar, ordem alfabética, tá? Número 2. Os dicionários podem ser gerais de língua ou especializados. Classifique as características a seguirem. G, de dicionário geral, de língua e de dicionário especializado. Ok. E qual que é a diferença de dicionário geral e dicionário especializado? O médico, vamos dar um exemplo, assim, médico, um advogado, cada área do conhecimento tem dicionário específico daquela área. Na minha área de letras, tem dicionário específico de, por exemplo, deixa eu ver não o dicionário de português mesmo, né? Mas tem o dicionário de regência verbal. Existe. Então, isso daí é específico da área. A mesma coisa acontece com outros. Então, são dicionários especializados. Dicionário geral é o geral mesmo, tá? O que contém para qualquer área do conhecimento, ele é mais amplo, né? Vamos dizer assim. E o especializado ele é mais restrito para aquela área mesmo. Apresenta uma informação gramatical sobre o termo, acepções e expressões produzidas com a palavra G ou E. Letra? G. Informação gramatical, onde que aparece? Dicionário de língua portuguesa. Aí fala se é morfológico, se é substantivo, se é verbo, se é adjetivo, como eu falei no início da aula. Termos, acepções e expressões produzidas. A informação sobre a origem do vocábulo. G e E, tá? Tanto no especializado quanto no geral pode aparecer a origem do vocábulo. Origem grega, origem latina, vem da botânica, coisa assim do tipo, tá? Já pode dizer o que é? G e E. Já pode ter a ordem, quero dizer. Como assim? A senhora já falou a ordem? Falei, a primeira é G, a segunda é os dois. Ah, tá, G, então acertei. Eu tá? queria falar, só que daí eu não prestei atenção.
explora palavras relacionadas a um tema, assunto ou área do conhecimento. Os verbetes são mais amplos e aprofundam as informações sobre o assunto. E, pela minha explicação da regência, já mata, né? Tipo, regência é da área da língua portuguesa. É específico do curso de letras. Dicionário de latim é específico do curso de letras também. Do curso de direito, e tem bastante expressões em latim. A medicina também tem. Então, é mais restrito. Aqui tem o criador, né, do quadro. A minha tia, ela é advogada, ela tem um mini dicionário com todos os termos. Precisa ter por causa disso mesmo. É. Para conhecer o que é habeas corpus. Oi. Para saber todos os termos que são relacionados Mas ela já tem grande parte deles guardado na cabeça. Ao curso. A dela. Waterson Bill, não sei se fala assim mesmo, tá? Aqui tem o texto, eu não vou ler o texto, tá? Como vocês já leram para responder. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o nome que está todo em caps lock, ou letra maiúscula, ele é relacionado ao sobrenome. Se eu produzir o científico, eu não produzo texto científico, eu fiquei mais na área eu poderia fazer isso, né? Se eu ficasse na área da pesquisa, eu poderia ser pesquisadora da área de letras. Eu comecei, engatinhei, mas eu já me formei, já acabei falando na sala de aula, não continuei aprofundando no estudo, tá? Mas, por exemplo, pessoas da mesma formação que eu, por exemplo, podem fazer o quê? Ter dicionário, ter gramáticas, criar livros, fazer romances, como, por exemplo, Machado de Assis, é da área do direito, criou romances e tal. Então, essas pessoas que publicam textos, qualquer tipo de texto que vão para publicação, eles são escritos com letra maiúscula, os sobrenomes são escritos em letra maiúscula, tá? E é o último nome. Então, meu nome é Carilene da Silva Corrêa. Se eu produzisse alguma coisa, escrevesse alguma coisa e publicasse, teria que ser Carilene, tudo maiúsculo, não, Corrêa, tudo maiúsculo, Carilene da Silva. Corrêa, Carilene da Silva. Tá? Então, o último tem que ter a vírgula. Isso mesmo. Então, Carilene, vírgula. Corrêa, vírgula. Eu preciso escrever que falta. Então, Corrêa, vírgula. Carilene da Silva. Seria o meu nome se eu publicasse alguma coisa. Hã? Justamente por ser o sobrenome, para você saber identificar que aquele é o sobrenome e não o nome. Porque às vezes tem sobrenomes que são nomes. Beatriz é um sobrenome e é um nome também. Não sei se vocês já ouviram falar, mas tem nomes desse tipo, que são nomes e sobrenomes. Então, é uma forma para diferenciar também, tá? Aí o nome da Beatriz, vírgula, e o nome completo. Não. Só se tiver dois Beatriz no sobrenome. Tá? Então, aqui tem o texto. Todo verbete tem uma entrada. Qual é a entrada deste verbete? Posso dizer? Rapidão? Pode falar. Dentro da tradução Boy Dog Strip, o Watterson conseguiu uma variante muito boa e criativa. Só um pouquinho aqui, calma aí. Só um pouquinho. Quem que é a Gabriela? Para ir embora, né? Pode ir. É que eu estava atendendo aqui o colega da... Pode falar? Dentro da tradição Boy Dog Strip, Watterson conseguiu uma variante muito boa e criativa.
fala sobre Bill Watterson. Sim, fala sobre o nome dele, né? Fala sobre ele, quer dizer. Então, foi o que eu acabei de dizer para vocês. Quando você vai procurar uma personalidade, uma pessoa que publica alguma coisa e tudo mais, vai aparecer o nome, o sobrenome, maiúsculo, vírgula, seguido do nome completo. Não, é só o Bill mesmo. Qual informação é dada no trecho Estados Unidos, 1958? Informações sobre o nascimento dele, correto. Troca. Eu ia falar. Tem que deixar o áudio aberto. Informações. Eu ia falar, informações. eu tenho que deixar o áudio aberto a todo momento, senão eu não consigo falar a tempo. Informações sobre o local e o ano de nascimento, correto. Explique por que o autor afirma que Calvin Haroldo é uma variante dos tradicionais Boy Dog Script. Pois Calvin Haroldo não é o único desse gênero. Sim, não é. Foi citado no texto que a ideia de Calvin Haroldo foi tirado de uns quadrinhos chamados Dennis the Menace, ou Pimentinha. Ah, o Denis do Pimentinha? Então, olha só o que o colega aqui está falando no online. Porque não é uma coisa, já é uma coisa bem corriqueira, colocar Bem antiga, né? menino, cachorro, como personagens desses quadrinhos, né? É algo mais comum. Então, aqui, relacionamento entre menino e seu cachorro. Tipo o Finn Jake também, sabe Hora de Aventura? Você já ouviu falar de Hora de Aventura? Não. Tá bom, mas não são quadrinhos, é um desenho animado, só que é a mesma coisa. É aventura de uma pessoa e de um cachorro. Sim. Tem vários, se a gente for pensar no desenho animado, sempre tem. Tá? Tem o Snoopy e o Charlie Brown. Relacionamento entre menino e cachorro, né? Só que diferente. O Kelvin é diferente no sentido de que não é um cachorro, é um tigre. É o bichinho de estimação do Kelvin, que na verdade é pelúcia, né? É um urso de pelúcia. É um tigre de pelúcia. O relacionamento entre o menino e seu cachorro. Porém, vírgula, né? Porém, em lugar do cachorro, é um tigre de pelúcia. A número 6 já deu para vocês entenderem na hora que eu dei o exemplo meu nome, né? Correia Carilene da Silva. Então, por quê? Explique a função. Veja em K. Por que para saber mais sobre Catching, o verbete orienta a procura em K e não em H, por conta do sobrenome. Se vocês fossem procurar por H, não iriam encontrar o nome dele. Só encontrariam pelo sobrenome. Tá? Nesse sentido, tá? Para facilitar a procura, porque os nomes de pessoas são reconhecidos nesses campos de pesquisa por meio do sobrenome, e não o nome. Coloquem assim: a organização da enciclopédia é alfabética
A organização da enciclopédia é alfabética e considera a inicial do sobrenome. A número 7. No contexto do verbete lido, o adjetivo inanimado significa? Que não tem vida. Não tem ou nunca teve vida. Não tem vida, nunca teve vida. Um exemplo de seres inanimados que aparecem, né, são as fábulas. A letra A. Nas fábulas, eles colocam animais, né? São seres que não falam. E na fábula eles falam e eles têm atitudes humanas. São seres antropomórficos. Hã? Antropomórficos, que têm aparências de seres humanos. O melhor exemplo é o... Como figura de linguagem por personificação ou epopeia também, quando eu dou características humanas a seres inanimados, tá? Por exemplo, se isso aqui falasse, andasse, eu desse vida para uma garrafa de água, seria uma forma de prosopopeia, tá? Então, isso é bem comum em fábulas, em desenhos animados que tem animais, tem objetos, coisas que tenham atitudes humanas. 8. A que público essa obra atende? Para todos os públicos de todas as idades, mas voltados principalmente para o público infanto-juvenil. São pessoas que se interessam por quadrinhos, né, em geral. Por isso que é em geral a resposta. Não foi o que eu falei? A gente tá falando quadrinho. Foi o que você falou. Ah, tinha alguém falando comigo? É o presencial. Ah, tá. Eu falei que Não, eu mas tá deixei... certo. Tá certo. Pode deixar do jeito que você fez. Ó, aqui tem a linha do tempo. No livro de vocês também tem, né? A linha do tempo, que é esse aqui. Tem 2 tipos de linha do tempo. Esse daqui. E tem esse daqui. É passado, presente, futuro. Aqui está escrito presente no material. É de um mesmo. No digital. Aí tem todo o material, como que surgiu. Aqui tem o Voaz, que é um dicionário. Aí ele explica tudo. E tem aqui o estilo de época da literatura brasileira. É bem minha área isso. E ela é datada desde 1500, que foi a época do descobrimento do Brasil, até o modernismo, 1922. 1922 foi o momento em que aconteceu a Semana de Arte Moderna, em São Paulo. Tá? Então, foram esses marcos da história da literatura brasileira que apareceram no mapa aí de vocês. Então, 1500 nós temos o quentismo, que é chamado também de literatura de informação. Por que informação? Porque quem vinha para o Brasil naquela época queria passar informações para Portugal, que era o Brasil era colônia de Portugal, mostrar o que tinha o Brasil de bom para oferecer para eles, porque tudo era uma questão de interesse mesmo, né? Então, informava a questão da fauna, da flora, a questão indígena, que era bastante presente na época. Então, por isso que é literatura de informação. Na sequência, tem o período barroco. Um artista muito conhecido da época da literatura barroca, mas eu vou falar da arte barroca, tá? Que é mais fácil vocês saberem quem é. Aleijadinho. Aleijadinho é um grande nome da literatura barroca, da arte barroca. É verdade, o Aleijadinho é o cara lá que...
que fazia Sim. escultura. Fazia escultura Agora, eu não lembro no momento, o nome. Ai, deixa eu ver se eu lembro. Se eu não Aqui tô vai- enganada, nós estudamos isso o ano passado. a gente Sim, estudou. ele aparece Aham. na arte. Deixa eu ver aqui um representante que está fugindo da minha cabeça. O nome. Antônio Francisco de Lisboa. O nome. Não, eu quero saber da literatura barroca. Ah, nossa, puxou meu nariz. Gregório de Matos e Padre Antônio Vieira são representantes do barroco no Brasil. Barroco. O padre também escrevia, tá? Então, eles escreviam, o padre escrevia sermão. Bem a ver, né? O padre escrevia sermão. No arcadismo, Cláudio Emanuel da Costa pertenceu ao arcadismo. Romantismo, o nome, vou colocar um que vocês provavelmente já ouviram falar. Gonçalves Dias, escreveu Minha Terra Tem Palmeiras, onde tanto sabia. José de Alencar. O romantismo é quando tem a exaltação do belo, bastante presente na obra. Hã? Não, beleza, belo, beleza. O cantor já não dá para ser o mesmo. Aí, nós temos aqui no romantismo esse nome, né? Esses nomes que eu falei. Realismo, naturalismo, entra o Machado de Assis no realismo. Naturalismo, Raul Pompeia, Luiz de Azevedo, são grandes nomes da época. Parnasiano, Olavo Bilac. Simbolismo, Cruz e Souza. Premodernismo, que antecede a Semana de Arte Moderna, né? Nós temos aqui, se não me engano, entra o Monteiro Lobato, se não me engano, Monteiro Lobato, Euclides da Cunha, como é o nome dele? Augusto dos Anjos. E o modernismo tem uma pancada de nome, tem vários nomes da época, por exemplo, Carlos Drummond de Andrade e Vinícius de Moraes. Tá? Eu falei os nomes mais, né, conhecidos. Então, aqui nós temos todo o período histórico, desde 1838, que é a primeira escola exclusiva para meninas, que é a evolução dos séculos, tá? 19 e 20. Até a primeira mulher na presidência, 2000. Tem um contexto histórico. Ele entra todos os períodos, ano a cada ano, e o que marcou naquela época. Por exemplo, 1980, Agora entenda, Dilma, aquela que eles tocar venta, tá prevendo Covid. Dia Nacional da Mulher, 1977, Lei do Divórcio, 1975, ações do movimento feminista. Isso aqui é tudo voltado à mulher, tá? Conquistas femininas. Tem o voto, tem o ensino superior, tem várias coisas. E aqui a referência, olha só o nome, como que fica. Corte, fica em letra maiúscula. Ana Paula, maiúsculo só, o início do nome mesmo. E aqui são dois nomes. Dois nomes, coloca na ordem, tá? Que informações são passadas nesse trecho? Substantivo feminino e o século? Século XV, que é a data, né? Então, é a classificação gramatical de gênero, né? E a expressão, e a data, século XV. Questão 10, presente e passado. O trecho corresponde à definição, ao exemplo de uso ou à contextualização histórica? A definição. Justifique o uso das aspas no trecho. Quando se utiliza aspas, também
É fala, tá? Tem um aluno que falou aqui que pode ser fala, pode ser também. Ou para fazer a fala, uma citação, a fala de alguém, né? Por exemplo, eu estou falando sobre o romantismo. Aí eu coloco um trecho na minha fala de essa de Queiroz definindo o romantismo. Aí eu coloco entre aspas o que ele falou sobre esse período da literatura brasileira. No trecho, há também texto não verbal. Explique sua função. Deixa eu ler para vocês como que ficou aqui. A imagem exemplifica, mostra visualmente a definição explicada de forma abstrata e descritiva. Eixo único usado para expor eventos passados e futuros. A principal... Oi, vai entrar? Esse? A principal função da linha do tempo é consolidar e expor graficamente informações cronológicas para fins de análise e comunicação. Tá? Então, resumindo, para que serve o não verbal? É como se um texto completasse o outro. Não é para. Eu pensei que era para melhor compreensão do leitor. Sim, aí facilita a compreensão do leitor, com certeza. Então, ele serve para facilitar a compreensão do leitor. Às vezes, as pessoas são mais visuais que as outras. Então, isso faz com que chame a atenção de quem vai ler sobre aquilo. E é uma forma de leitura mais rápida. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo do gibi. Você pode muito bem contar uma história só com a escrita. Beleza. O gibi tem a junção da escrita com a imagem. Às vezes, aquela imagem você pode ler a sequência da história só com o desenho, você já sabe que contou aquela história. Só que não facilita mais quando tem os dois? Facilita mais, porque um completa o outro. Tá? Então, vocês coloquem aí que a imagem exemplifica, vírgula, mostra visualmente a definição explicada de forma abstrata, mostra visualmente a definição explicada de forma abstrata e descritiva. Os alunos que estão online podem sair da sala, tá? Obrigada pela participação de vocês. Mandem as tarefas para mim via WhatsApp. Até a próxima aula amanhã. Tchau, Eu vou prof. fazer o controle das atividades diárias de vocês. Depois eu vou mandar no grupo os alunos que quiserem, tá? Tchau. Ok.